João 8, 32 a 36. Todos estão com o texto, já está projetado. Diz o texto assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Quem estava respondendo eram os judeus. Isso estava acontecendo ali no meio da Judéia, tá? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois se o Filho vos libertar, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês podem perceber aqui no contexto que os judeus, eles viviam numa dimensão de um Deus único. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, aquele que era único, suficiente, se bastava, e eles não tinham a ideia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era algo que não passava pela mente deles. Em meio aos fariseus, então, que também estavam ali naquele local, devia ser algo muito difícil de ser compreendido. E Jesus se apresenta justamente na condição de Filho de Deus. Dificultava ainda mais a situação de Jesus. Aliás, Jesus era muito radical, isso era um problema. Até hoje, as pessoas têm dificuldade de entender como Jesus, ele se coloca com exclusividade. Imagina uma pessoa que andava no nosso meio se apresentando: eu sou o Filho de Deus, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Se eu vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nenhum outro mais. Exclusividade. Ninguém chega até o Pai se não for por mim. Um dia, uma pessoa no consultório falou: olha, eu adoro tudo que você fala, Jorge, só não entendo por que só Cristo salva. Percebe como Jesus incomodava? E incomoda até os dias de hoje. Mas que Jesus estava dizendo dentro da nossa série é que nós humanos não somos livres mesmo tendo a liberdade de escolha. Aliás, de partida, eu quero compartilhar com vocês que não existe liberdade no mundo natural. Não existe liberdade nesse mundo natural. Não tem como. E vai além. Jesus não só fala que não existe liberdade no mundo natural, como ainda se apresenta como sendo o único capaz de nos levar a sermos verdadeiramente livres. Atente um detalhe. Por que eu falo que é exclusivo? Atente para a partícula se. É quase como aquela condição de matemática. Se e somente se o Filho vos libertar, é que verdadeiramente sereis livres. Condicional é o se, só se for Jesus. Podemos, portanto, concluir que por uma questão de lógica, a maioria das nossas escolhas fora de Jesus nos levam a uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. E que Jesus poderia muito bem ter dito também esse versículo, porque fora de mim não há liberdade. Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio?
Fica claro para vocês? Atente, esse texto, como vários textos, são complexos e são um desafio para o tradutor da Bíblia, sabia? Para o tradutor na língua portuguesa. Porque tem palavras no original que não tem como expressar na língua portuguesa. Então o tradutor tem que usar de recursos. Aqui ele usou, era um grande desafio. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou passar? O texto está falando que no original, lá no hebraico, lá na origem, no sânscrito, o texto original fala assim, que o poder de Jesus para libertar é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não tenho palavra para dizer como é que é esse poder em português. Algo parecido com o que aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6. Ele teve uma visão de Deus no alto e sublime trono, e os anjos, os serafins, voavam, e ele tinha 6 asas, e as asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e 2 eram para voar, mas aqueles anjos, eles ficavam voando e proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a glória, e ficavam proclamando, Santo, Santo, Santo. Sabe por quê? Porque não existe palavra para descrever a santidade de Deus que estava no texto original. Então eles recolheram a dizer 3 vezes, Santo, Santo, Santo. A mesma coisa é aqui. O poder de Deus para libertar é tão grande, que ele foi obrigado a usar, o tradutor em português, um artifício. Eu consultei os meus, era de madrugada, e aí eu consultei meus assessores da língua portuguesa, e aí ele me falou, colocou aqui um advérbio de modo e de intensidade, para dar poder. Se Jesus vos libertar, se eu vos libertar, verdadeiramente. Essa palavra dá ênfase ao grande poder de Jesus para a libertação. Aí então é que vocês serão livres verdadeiramente. Muda todo o contexto. Deixa eu explicar melhor. Se o texto fosse somente assim, se Jesus vos libertar, vocês serão livres, tiro verdadeiramente. Se Jesus dissesse, se eu vos libertar, vocês serão livres, daria espaço para o surgimento de um monte de libertadores. Por exemplo, podia aparecer um dizendo assim, se Buda vos libertar, vocês serão livres. Se Allan Kardec vos libertar, vocês serão livres. Se Mahatma Gandhi vos libertar, vocês serão livres. Se Dom Pedro I vos libertar, vocês serão livres. Estão entendendo? Qualquer um, Karl Marx, e vai por aí afora. Para não dar mais vazão ao entendimento de que outros libertadores dariam apenas uma liberdade aparente, o tradutor então usou o advérbio verdadeiramente. Eu quero deixar patente e registrado que é exclusividade de Jesus, sabe? Não há argumento contra que todos podem libertar, porém, verdadeiramente, só Jesus. Verdadeiramente, só Jesus. E, para ainda entender mais, fica claro que fora de Jesus, as liberdades são passageiras, são ilusórias, não trazem paz, não agregam, não prosperam, não edificam. E nos deixam na condição natural de quem não tem liberdade, ou seja, escravos. Escravos. Eu acabei de agradecer no início da reunião, agradecer pela palavra que o Senhor trouxe por meio do Eliel, no seu testemunho. Eu falei, quão bom é sermos filhos de Deus. Porque só nesse lugar acontece isso. A questão é, você se sente filho de Deus ou você se sente escravo? Você tem convicção
se você é filho ou escravo. Resumindo, não existe liberdade fora de Jesus. Você está incluso em Jesus ou você é um conhecedor de Jesus? Você está imerso em Jesus, mergulhado no Espírito Santo, mergulhado em Jesus, Jesus mergulhado em você, habitando no seu coração? Ou você é um estudioso que tem simpatia por Jesus e que sente uma paz quando vem aqui, mas quando sai daqui perde a paz? Mas porque a falta de liberdade tem nome, é escravidão. Mas deixa eu viajar um pouquinho mais com vocês no campo das ideias, meus irmãos. Eu fiquei atento esses dias, aliás, eu estou vendo a minha projeção ali na tela e eu estou vendo um pássaro aqui atrás de mim. O que representa para vocês? O pássaro é um símbolo do quê? De liberdade? Alguém aqui já ouviu falar ou já disse? Eu quero ser livre como um pássaro. Quantos já ouviram isso aí? Quantos já disseram isso daí? Deixa eu falar uma coisa. O pássaro, lamento frustrá-los, o pássaro ele não é livre. Ele não é livre porque ele não tem escolha, ele é obrigado a voar. Ele não tem outra opção a não ser voar. Ele voa porque ele tem um determinismo genético dele que ele aprendeu a voar e ele tem que fazer isso. Se ele quiser comer, ele tem que voar. Se ele quiser se defender, ele tem que fugir voando. Você já viu alguma vez um papagaio na calçada da Praia Grande dizendo: o dia está tão lindo que hoje eu vou fazer a opção de fazer uma caminhada na praia? Tiveram já a oportunidade de ver alguma coisa assim? Lógico que nem vai ver, porque o papagaio ele não tem opção, ele só pode voar. Ele consegue até emitir alguns protestos falando, mas ele não tem opção, ele vai ter que voar. Todos abominam as cobras dizendo: eu odeio esses animais porque elas são matadoras e traiçoeiras. Não são, não. É o determinismo genético dela. Tem até uma historinha, na época que tinha ainda cartilha, tem uns irmãos aqui que já estão vibrando, Caminho Suave. Quem riu revelou a idade. Caminho Suave tinha uma historinha de um homem que pegou e viu uma cobra que estava congelada, morta praticamente. Aí ele pegou aquela cobra, levou para casa, colocou ela num cobertor, colocou um aquecedor ali, colocou perto do fogo a lenha que tinha. E aí falou: nossa, essa cobra vai ficar domesticada, vai ser muito boa. Quando ela pegou e recuperou a temperatura, o que ela fez? Deu um bote e picou ele. Por quê? Porque é a natureza dela. Karl Marx disse a respeito do determinismo um negócio muito legal. Ele disse que a melhor das aranhas é pior do que o pior dos tecelões. Porque a aranha ela não tem escolha de fazer uma teia. Ela faz aquilo que ela é programada. Você derruba a teia, ela já começa a fazer outra. De manhã ela está fazendo outra, e faz outra, e faz outra, e faz outra, e vai sempre do mesmo jeito. Ela não tem escolha. O pior tecelão é capaz de criar e fazer algo diferente. Mudar a cor, o projeto. Tem fábulas. Vocês já ouviram falar das fábulas de Êxopo? Êxopo é um escritor da Grécia Antiga e ele escreveu muito sobre fábulas. E tem a fábula é a expressão mais fantástica de determinismo e liberdade. É a fábula da rã e do escorpião. Essa fábula é muito bonita. Diz que a rã estava ali tomando um solzinho na beira do rio e o escorpião apareceu. Não sei se vocês já viram, mas a rã sempre fica onde está quase que a água, fica meio na água, meio pé na terra, assim, fica ali. E o escorpião chegou e falou assim: nossa, dona rã, tudo bem? Queria tanto atravessar para o outro lado do rio, você não podia me dar uma carona? A rã olhou para ele e falou assim, brincou, né, escorpião? No meio do caminho, você vai me picar. E eu vou morrer. O escorpião, astuto, né? Imagina, isso é uma questão de lógica.
Você acha que eu vou picar você no meio do rio? Se você morrer, eu morro também afogado. Ela falou, você tem razão. Ela pegou e deu uma carona. Quando chegou no meio do rio, o escorpião, pá, picou ela, ela começou a ficar com o corpo adormecido. Escorpião, você é louco, você viu o que você fez? Eu vou morrer, e agora você vai morrer também. O escorpião olhou para ela e falou assim, eu sei que não tem lógica, mas essa é a minha natureza. Escravos. E assim são com os vícios, queridos. Vício de fumar, vício de beber álcool, drogas, jogos. Não, Jorge, espera aí. Eu fumo porque eu sou livre, eu escolho. Tudo bem, você escolhe, mas você não é livre. Com o tempo, a sua escolha vai te escravizar. Sabe por quê? O cigarro determina a hora que ele quer ser fumado. Você está no meio de uma reunião, você tem que sair para fumar um cigarro porque você não aguenta mais de vontade. Ele determina, ele manda em você. O vício manda em você. Está na Netflix agora o Império da Dor, que fala da máfia da venda dos opioides, que nós estamos vendo esses dias. As reportagens nos Estados Unidos perdeu o controle da droga, foi liberada a droga e os opioides, remédios dados por médico, a indústria farmacêutica comprou médico, comprou propagandistas e tem ali a história de um moço que é drogado e chega uma hora que ele não consegue vencer a droga e aí, como tantos outros, morreram, se suicidaram por overdose. Dinheiro, sexo e poder, escravizadores. Tão importante esse escravizador do dinheiro que Jesus chegou a falar, você não pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24, porque ou você vai amar um e odiar outro, ou vai desprezar um e vai servir ao outro. Mas você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro escraviza. Não há como conviver com os dois. Até na música tem sabedoria às vezes, sabe? Quem gosta do Barão Vermelho, do Frejá, o Frejá escreveu uma música muito bonita, Amor para Recomeçar, e tem um trecho que ele fala assim, eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Mas é bom que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Porque o dinheiro muitas vezes se torna seu dono. Você quer vir aqui na reunião, você fala, não pode, você tem que correr atrás porque esse negócio é bom. E assim, meus irmãos, nós somos escravos. Escravos do perfeccionismo, escravos do vício, escravos da cultura, do corpo perfeito, escravos da eterna juventude, viciados em poder, escravos do sexo, cada vez mais escravos do amor a si mesmo, que é o narcisismo. E se você acha que isso é liberdade, com o tempo você faz as escolhas, mas com o tempo você vai se tornar escravos dela. Mas nenhum determinismo, diz Jesus, é mais maligno e mortal do que a lei do pecado e da morte. Uma coisa é o determinismo biológico. Mas nada é pior do que a lei do pecado e da morte. Por isso que Romanos 5,12 diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Pode projetar, por favor, Romanos 5,12. E a morte passou para todos os homens, e assim, porque todos os homens pecaram. Por causa de Adão, nós nascemos escravos do pecado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte,
assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é o que diz. Lá no início, um homem fez a opção, entrou na carga genética do ser humano, incorporou nos cromossomos que fazem a passagem do DNA, e a partir daí todo mundo nasceu e continuou escravo do pecado. Sabe, o pecado, atente para isso, o pecado é um senhorio que adquire seus direitos sobre nós na fecundação. Lá no ventre da mãe, na barriga da mãe, já estraga tudo. Não é o meio, a sociedade que corrompe o homem, não. Ela piora e dá vazão e dá efeito gatilho para aquilo que está internalizado aqui. Interiorizado, que é o pecado. O pecado é uma lei, uma força, um senhorio. É a natureza da serpente e do escorpião dentro de nós. Você não quer, mas você não resiste. Você acaba fazendo mal se você não tiver alguém que te liberte. Vocês estão me entendendo? Fico preocupado quando fica tão quietinho, prestando atenção. Ou estou entendendo tudo, ou não estou entendendo nada. Está claro para vocês, querido? Meio social, estragar o homem? Me diga uma coisa. Me responda com sinceridade. Qual meio social havia na primeira família? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Tinha meio social naquela época? Não. No entanto, Caim cometeu homicídio. Sabe por quê? Porque já nasce contaminado. Nascemos escravos do pecado. Não adianta lutar contra essa verdade. A pior coisa que existe, meus irmãos, é a escravidão. Se tem uma coisa que me impacta, mesmo passado 200 anos, me impacta. Tem algumas coisas que me impactam muito. A Segunda Guerra Mundial é uma coisa que me impacta, a tal ponto que eu fui conhecer alguns lugares ligados à Segunda Guerra Mundial. Mas tem uma coisa que me impacta muito mais do que a Segunda Guerra Mundial. Foi a escravidão no mundo no século XVIII. É uma coisa que, quando eu começo a pensar, chega a me entristecer de tal maneira. As pessoas tiravam aquelas pessoas da terra natal deles, na África, pessoas que eram príncipes lá. Vocês sabiam disso? Eles chegavam na África com os guerreiros deles, com os soldados, e prendiam meio mundo. Vinham os príncipes, vinha metade da família, ficavam alguns, vinham outros, metade morria nos navios de transporte. É algo terrível. Para quê? Isso, olha o que é a escravidão do pecado no meio social. Sabe para quê? Porque no século XVIII começou a haver a revolução da indústria, do comércio, e tinha que ter mão de obra barata para a produção de açúcar, café e algodão. A ganância, ter escravos e não assalariados. A Bíblia fala de assalariado já de longa data. O escravo, ele não tinha escolha de nada. O escravo não tem escolha a não ser fazer a vontade do seu senhor. O escravo não tem direito à sua terra. O escravo não tem direito à sua família. Ele não tem direito à esposa. Se o senhorio gostar da esposa dele, tira a esposa dele e deixa o escravo sozinho. Tira os filhos. Vende. Vende. Não tinha direito o escravo de escolher o que comeria e onde dormiria. O escravo só ficava livre da tirania do Senhor, sabe quando? Quando ele morria.
Enquanto não houve lei abolicionista, o escravo ficava livre quando? Só quando morria. E Jesus disse que o escravo, ele disse, verso 34 do 8, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Agora imagina, meus irmãos, pior do que tudo isso, pior do que a natureza, no caso da escravidão já eram pessoas escravas do pecado, mas existe um determinismo, não há liberdade. Mas Jesus diz que, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa questão da escravidão, eu já falei acho que uma vez aqui, não me lembro se foi aqui ou se foi no domingo. Mas nenhum texto é melhor para esclarecer esse assunto do que o stand-up do apóstolo Paulo. Paulo, fantasticamente inteligente, ele fez um stand-up, que é o capítulo 7 de Romanos, que eu queria que projetasse. Romanos 7, de 14 a 23. Aquilo lá não é Paulo numa crise de consciência, esse texto, viu? Todo mundo pensa, às vezes, todo mundo não, mas muitas pessoas pegam e leem esse texto e falam, nossa, Paulo não devia ser boa coisa não, hein? Não devia ser bom sujeito não. Porque olha o que ele fala aqui, não. Paulo está fazendo um stand-up, ele está num monólogo, ele está fazendo um discurso com ele mesmo para colocar uma lógica no que ele quer na carta de Romanos. E para falar da escravidão, Romanos 7, 14 a 23, você tem aí o texto? Abra o seu texto, chegou. Bem sabemos que a lei é espiritual. Verso 14. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Aí ele pega e começa a fazer o stand-up dele. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, o que eu não gosto, isso é que eu faço. Estão entendendo? Escravo é dono dos seus atos? Não, ele faz o quê? O que o senhorio quer. Quem é o senhorio do homem? O pecado, uma força, uma lei que habita dentro da pessoa. Que nem a lei da gravidade. Você não se livra da lei da gravidade, você não se livra da lei do pecado. É uma força. Está na carga genética. Está marcado. Gera o velho homem. Natureza mais perversa. Repete o verso 15 aí. Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu não quero, o que eu quero, por exemplo, o que eu quero é chegar e abençoar meu irmão. Isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, o que eu aborreço, o que eu odeio, por exemplo, ser maledicente, falar, meu Deus, meu irmão, isso eu faço. Eu não quero, sabe? Eu perdi meu emprego faz um mês, sabe? Eu falei, eu vou trabalhar e vou conseguir outro emprego, mas eu não vou pegar nada de ninguém. E de repente eu me vejo pegando. De repente eu me vejo cometendo um ato ilícito. Mas eu queria esperar. Eu queria orar. Eu queria colocar alguma coisa na rede, como eu ouvi do Eliel, e ver a resposta. Mas eu não consegui. Por que que você fez isso? Por que que você picou a rã? É minha natureza, escravo do pecado. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora, já não sou eu que faço, mas é quem? O pecado que habita onde? Em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo, porque segundo o homem interior, dentro de mim, eu conheço a palavra de Deus. E ela fala para não adulterar. Mas o pecado, o vício da pornografia, me leva para o adultério. Eu não quero agir ilicitamente, mas o vício de querer ter mais dinheiro me leva aos negócios ilícitos. Eu não quero mentir, mas quando eu menos espero, eu falo, diz para ele que eu não estou. Que coisa louca! Verso 23. Parece que eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, uma doença neurológica. Que loucura! Porque a minha mente passa uma mensagem. Jorge, pega essa caneca. Jorge, coloca a caneca. Minha mente coordena os meus membros, mas quando se trata do pecado, você perde essa coordenação. Tua mente fala, vai lá e abençoa. Você vai lá e comete pecado. Parece que eu tenho um problema neurológico, uma batalha entre os meus membros, minhas mãos, meus pés, meu corpo, minha boca, meu entendimento, e o meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E depois ele fala, que miserável homem que sou. Talvez o escorpião tenha dito isso, que miserável que eu sou eu. Eu sei que a lógica não era essa. Mas eu não resisti. É minha natureza. A cobra, eu não resisti. Eu piquei, eu só sei fazer isso. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa morte? Somente a morte libera um escravo. Somente a morte libera um escravo. E quer saber de uma coisa, meus irmãos? Cada vez mais eu vejo pessoas cometendo suicídio para por meio da morte. O sofrimento é tão grande. Ele entra numa situação que ele era livre. Presta atenção, hein? Creio que é a direção do Senhor. Eu não programei essas coisas aqui do que eu estou falando nessa agora. Mas eu tenho visto muita gente que fizeram escolhas por liberdade. Escolheram. Fizeram escolhas. Mas o preço que pagaram por essas escolhas foi tão grande, mas tão forte, tão aprisionador. A dor era tão grande de ter prejudicado a família, a dor de ter trazido desgraça numa empresa, a dor da falência, a dor de não ter conseguido vencer um vício e ter prejudicado, e toda a família vai junto nesse processo. Entra problema financeiro, entra problema familiar. A dor era tão grande, tão grande, tão grande, que só isso, uma dor imensa. Antes de criticar alguém que se suicida, saiba que ele estava numa dor tão grande que ele fez aquilo. Você acha que tem outra explicação para uma pessoa estar no 14º andar e se deixar cair lá embaixo no prédio? É para aliviar uma dor imensa. E cada vez mais pessoas estão debaixo dessa dor. E nós temos tido pessoas que têm tomado contato com essa escravidão muito cedo. Jovens e mais jovens. O pessoal abafa até um pouco esses casos aí na mídia, na TV, tudo, mas muita gente cometendo suicídio. Mas a boa notícia, se a má notícia veio por Paulo, de que por um homem entrou o pecado no mundo, a boa notícia também vem por Paulo. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão, lá em 2 Coríntios, carta de Paulo também, no capítulo 15, ele chama Jesus de o segundo Adão. Primeiro começo da humanidade em Adão, o segundo começo
do reino de Deus em Jesus Cristo, segundo Adão. Se o primeiro Adão nos fez escravo, por um homem também entrou a cura. E nós fomos feitos filhos de Deus. Por causa de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Romanos 5, 18, voltando para o capítulo 5 de Romanos, que nós falamos, o 12 é que entrou o pecado no mundo. Romanos 5, 18, veja o que diz. 18 e 19. Assim como por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, qual foi a transgressão? A transgressão de Adão. Claro para todos? Se por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O primeiro ato de condenação foi a desobediência de Adão. O ato de justiça foi a obediência de Jesus indo para a cruz do Calvário. Por esse ato de justiça, a cruz do Calvário, entrou a justificação que traz vida a todos os homens. Por que isso aqui? Olha bem para mim, presta atenção. O escravo ficaria livre somente quando? Quando morresse, certo? Ou seja, condenado é a mesma coisa que ter prisão de 20 anos por cometer um delito. A pessoa vai ficar justificada quando? Quando cumprir os 20 anos de prisão, certo? Prisão de 1 ano e 3 meses por outro delito mais leve. A pessoa vai ficar livre quando cumprir. E agora a gente que foi condenado à morte. Quando é que a gente ficaria livre? Quando pagasse a pena de morte. O ato de justiça de Jesus foi ter ido para a cruz em obediência. Mas percebe como a palavra é muito rica. Eu glorifico a Deus porque eu vi essa palavra na comunidade 35 anos atrás, no teatro, ali no CPP, na Rua Vergueiro. E um dia eu entendi que quando Jesus foi crucificado na cruz, antes eu não tinha entendimento, eu falava, coitado de Jesus, tão bonzinho e morreu por mim, e daí? Não parece sem sentido? Foi a palavra da cruz eu aprendi aqui nessa comunidade. Porque quando Jesus foi crucificado, ele nos atraiu na cruz com ele. Lá na cruz, Jesus crucificado, e diz que da hora que foi crucificado, da 6ª hora até a 9ª hora, ele atraiu todos a si. Jesus disse, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Ele disse assim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Mas ele dizia isso com relação à morte que haveria de ter, diz o versículo seguinte. João 8, 32 e 33. Ele dizia isso com relação à morte que haveria de ter. Qual foi a morte de Jesus? Na cruz. Então, quando ele foi levantado da terra, pendurado na cruz, ele atraiu todos a si. Por causa da justiça, um ato de justiça resultou na justificação que traz vida aos homens. E o verso 19 do capítulo 5, veja que interessante. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, por meio da desobediência de um só homem. Quem é esse só homem? Adão. Assim também pela obediência de um único homem, quem é esse homem? Jesus. Muitos serão feitos justos. Pergunta. Por que ele diz que muitos e não todos serão feitos justos?
Alguém ousa responder? Ele diz assim, volto a ver o 19, está projetado? Oh, que pressa! Porque, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que não está escrito todos? Ali no pecadores poderia até ser todos. Mas por que na hora de, por um único homem, muitos serão justos? Por quê? A resposta é clara. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso de 11 e 12. Projete João 1, 11 e 12. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? O povo judeu. Veio para a sua nação. Mas a sua nação aceitou Jesus? Não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você tem duas opções, meu irmão. Ou você é escravo, ou você é filho. Atente um negócio. Você não deixa de ser escravo e passa a filho por fazer parte da comunidade da graça. Você não deixa de ser escravo e passa a ser filho por mudança de comportamento. Você não deixa de escravo e passa a ser filho mudando os costumes. Nós nos tornamos cristãos quando nós nos rendemos à soberania de Deus e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador em nossa vida. Único e suficiente Salvador em nossa vida. E para isso foi que Deus enviou Jesus e ele veio em obediência. Deus amou tanto o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, olha a dificuldade do tradutor para o português. O amor de Deus com que ele amou o mundo é tão grande, tão grande, tão grande que não tem palavra, o tradutor colocou. Que jeito que ele amou? De tal maneira. Tem outra versão que fala tanto. Eu gosto mais do tal, porque o tal deixa a mente aberta para viajar e pensar no quanto é esse tal. Mas ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Por quê? Porque perecer não é a morte física. A morte física todos nós vamos passar. O problema é a morte espiritual. Se você morre com Cristo na cruz do Calvário, você morre espiritualmente para o pecado, na morte com Cristo, na ressurreição você nasce para uma nova vida, e você depois vai ter a morte física, mas você vai para o céu. Quem nasce uma vez, duas vezes, morre só uma, que é a morte física. Nasceu no berço, no berço não, no hospital, e nasceu na segunda vez, quando aceitou Jesus como seu Salvador. Vai morrer só uma vez, a física. Agora, quem nasce só uma vez, que não entrega a sua vida para o segundo nascimento, para Jesus, para morrer e nascer com Ele, vai morrer duas vezes, a morte física e a morte eterna. Posso dizer uma coisa para vocês?
Pastor fala demais, né? Posso dizer uma coisa para vocês? Não importa se a gente começou a vida como escravo. Não importa se no dia de ontem nós tivemos atitudes de escravo. Nós podemos terminar os nossos dias como filho de Deus. Esse é o grande desafio da vida. O grande desafio da vida não é ser o maior empresário, não é ser o maior médico, não é ser o maior preletor e coaching de comunicação. Tudo isso aí são meios que Deus nos dá enquanto nós vivemos a longa jornada de ser cristão. Tempo passageiro na terra, tempo eterno no céu. Não importa como você começou. Não importa, sabe, se você errou intencionalmente ontem. Talvez, sabe, Deus entende que às vezes a gente não tem entendimento. Deus entende que muitas vezes nós nos deixamos levar. Nós estamos sendo tão bombardeados pelo mundo, meus irmãos. Nós estamos sendo tão bombardeados pelas TVs. A todo momento eles colocam, o mundo está caminhando assim, a todo momento eles colocam veneno em nós para dizer, você é um escorpião. É isso. Você pode. O que importa é ser feliz. O dinheiro não compra tudo, manda buscar. É isso que você quer para a sua vida? É isso você que está em casa, que quer para a sua vida? Eu sei que não é. Deus não olha para como nós estamos. Talvez muitos de vocês, talvez até eu muitas vezes, já tive momentos assim na minha vida, em que eu estava em grande angústia, tormento, tristeza pelas escolhas que eu fiz. Sabe qual foi a palavra que eu ouvi? Vem a mim, você que está aflito, sobrecarregado e oprimido, e eu te aliviarei, como Jesus é acolhedor. Tome o seu... Vem aqui que o meu cargo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiro chamado, venha. Segundo passo, Jesus fala assim, agora ande comigo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que acontece? Você vai viver os melhores dias da sua vida. Porque como filho, você tem tantas regalias, tantos privilégios de Deus, assim como os meus filhos têm. Eu tenho 3 filhos. Quando eles vêm em casa, você acha que eles pedem licença para abrir a geladeira? Você acha que eles têm constrangimento se estiver passando por uma necessidade de pedir para eu ajudar? São filhos. Assim somos nós, filhos de Deus. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu vou terminar só contando, esse mês foi muito rico de experiência. No começo de agosto que passou, foram dias maravilhosos, o pessoal do louvor já pode vir. Queria compartilhar com vocês que passei uma situação ímpar. Em outubro do ano passado, veio ao meu consultório um senhor que ele tem um escritório enorme, muito bem sucedido, tem vários filhos e
Uma pessoa assim, super... E ele estava meio triste. E eu peguei e falei, mas o que aconteceu? Eu estou percebendo que você não está muito bem. Ele veio por causa de uns exames de rotina que eu tinha pedido, tudo. Aí ele começou a chorar. O filho dele, de aproximadamente 40 anos, que era um dos braços direitos dele, todos trabalham com ele na empresa. Esse filho, que era o que tinha mais contato com ele, estava com um tumor ósseo na medula e entrou num quadro de leucemia, e o médico deu um prognóstico muito, muito grave para ele. Prognóstico é futuro. Diagnóstico é quando você faz o que é a doença. Prognóstico é o futuro, como vai ser. Prognóstico de tantos anos de vida, coisa assim. E foi caminhando e foi piorando. Aí na saída eu dei um abraço, ele chorou de novo, eu perguntei, posso orar com você? Ele falou, pode sim, doutor Jorge. Aí eu orei com ele e falei exatamente como filho de Deus. Eu falei, Pai, nós cremos que o Senhor pode enviar a sua palavra e curar do que tudo que é mortal. Salmo 107, 20. E eu sei que o Senhor me ouve. Então eu oro para que o Bruno, é o nome dele, seja curado. Venha a provisão, abre a porta para os médicos, dá inteligência aos médicos, cria a situação. No nome de Jesus, amém. Tinha muita gente já esperando no consultório, não pode ter muita espera que atrase, porque hoje tem que entrar um, sair outro, depois da pandemia, né? Aí eu olhei para ele e olha que coisa. É coisa de... Quando você percebe que vale a pena, pessoal, vender tudo para comprar o tesouro mais rico que tem num terreno ou a pérola mais preciosa que é Jesus. Você vai e vende tudo. Eu olhei para ele e do nada tive uma palavra para ele assim, olha, seu filho, você crê no que eu orei? Ele falou, creio, chorando. Seu filho vai melhorar e no dia que ele melhorar, você vai vir aqui no consultório e vai testemunhar para mim, você vai me dar esse relatório. Passou outubro. Quando foi em maio, ele passou no consultório, não dormia esse senhor. Tinha parado as atividades esportivas, estava com insônia, estava terrivelmente mal. O filho dele estava na UTI, estava afundando, estava perdido muito peso. Não tinham conseguido, falaram que a única situação eram doadores, os doadores começaram a aparecer, aí apareceu um irmão dele. Resumindo, ele iria para o transplante de medula. Mas só que não criava as condições, ele estava muito mal. E aí ele foi para o transplante de medula. Quando foi em agosto, dia 3 de agosto, hoje é dia 6, 33 dias atrás, a esposa dele ligou que uma das filhas estava com problema, eu estava tratando dela de uma situação emocional, ela estava na faculdade, e eu já tinha tratado dela 4 meses, mas na faculdade ela estava com prova, não podia faltar, eu dei remédio por receita digital, assinatura eletrônica. Daí, quando isso foi em maio, eu dei em abril, eu dei em junho. Daí ela me ligou de novo, falou, dá para o senhor passar a receita? Eu falei, não, não dá. Não posso, ela está no começo do tratamento, está ótimo, eu preciso ver se eu preciso ajustar a dose do medicamento, se eu preciso fazer alguma mudança. Não, não dá, eu quero ver ela aqui. Por causa disso, eles vieram no consultório no dia 3. Eu ouvi, conheci a voz dele que estava lá, só que de repente eu ouvi alguma coisa, um burburinho lá na sala de espera, e a minha secretária, Fátima, entra no consultório chorando em lágrimas. Falei, que é isso, Fátima? O que aconteceu? O senhor não imagina o que aconteceu. O senhor, ele estava ali na sala,
tocou o telefone, e aí a família chorando falou para ele que a cirurgia, o menino estava afundando, estava com um sapinho na boca, estava com um monte de coisa, e eles acharam o transplante não pegou, fazia 15 dias. Mas eles ligaram agora que deu uma invertida no quadro, e o moço transplante, pegou. E sabe o que aconteceu? Ela falou chorando ainda. Eu estou tomando cuidado para não falar o nome dele. O senhor pegou, ajoelhou na sala do consultório e começou a agradecer a Deus. Começou a agradecer a Deus e todo mundo que estava no consultório começou a chorar. E ele falou assim, o doutor Jorge falou que quando ele curasse, que tivesse a melhor, era para eu estar aqui para entender o testemunho. Olha o que Deus fez. Ele falando. Deus me trouxe aqui e ligou na hora que eu ia entrar na sala. Meus irmãos, sabe o que eu quero dizer com isso? Que isso não acontece comigo, isso acontece comigo e com você. Quando você é filho de Deus, você empenha a palavra de Deus sabendo que vai receber. Porque Deus é bom. Agora, se você não está vivendo como escravo, você não precisa. Você pode mudar isso. Fique em pé.